Acho que sim. Tô ansiosa para Boa começar. tarde a todas e todos que estão aqui presentes na sala com a gente. Só lembrando, né, que para ter o certificado é importante registrar o nome, né, a participação aqui no chat. É isso, Jéssica? Jéssica vai colocar as orientações aqui no chat para a gente. Janaína? Caiu, será? A Jéssica? Ou eu? Oi, tu? Acho que A Jéssica tá com. tua imagem travou. Eu achei que tu tinhas caído. Eu, Bom, então acho que a eu gente tô. dá início, né? Ontem, quem que está aqui na sala das 11 pessoas, então são 8, né, que são participantes de ontem. Quem estava aqui ontem, dessas 8 pessoas que estão participando hoje? Alguém que está aqui não estava ontem? Ana Carolina estava, Ayrton, Gustavo, outra Ana Carolina, Kaique, massa. A gente, no final da conversa, né, ontem a gente fez uma, uma apresentação breve. Solange, então a gente vai, a Jéssica também não, né? A gente vai caminhando e aí a gente vai tentando inserir vocês no caminho, mas qualquer coisa vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Qualquer dúvida, comentário, enfim, vocês perguntas, tá? Vocês fiquem bem à vontade. Ontem a gente começou falando um pouquinho depois da apresentação, né? A gente fez uma contextualização bem breve, resumida, sobre a luta pela terra, né? E a questão agrária no Brasil, que a professora Janaína fez essa contextualização. Depois a gente entrou na questão da cultura camponesa, que também foi uma breve apresentação, bem superficial por conta do tempo, principalmente, né? Porque é um mini curso só de 4 horas e o tema é bem extenso e complexo. E ao final de ontem, a gente acabou num tema polêmico, mas a gente já tinha passado 10 minutos, já tinha extrapolado do tempo 10 minutos, né? A gente finalizou. E a gente tem alguns textos que a gente gostaria de sugerir por conta da polemicidade do que aconteceu, do debate, né, com relação aos transgênicos, mas a gente acha melhor não entrar nesse debate, porque senão, novamente, a gente vai acabar perdendo o tempo para a gente entrar no objetivo da oficina, né, do mini curso mesmo, que é a luta pela terra e a cultura camponesa e a educação do campo. Né? Daí a gente, como é um tema muito polêmico, que tem muito pano para manga, pode acabar tomando muito tempo e a gente não conseguir fazer o debate que a gente gostaria. Então a gente vai indicar aqui alguns links de materiais que falam sobre, né? Que a gente tem como referência e vai deixar disponibilizado aqui para vocês. Janaína, tu estás aí? Tô sim. Eu posso escrever, disponibilizar aqui no chat enquanto a gente inicia o debate. Os materiais. Era isso ou não? Isso, isso. Então, daí eu acho que hoje a ideia é a gente começar falando um pouco sobre o contexto da educação do campo, né, aqui no Brasil, e depois entrar um pouquinho na parte mais prática da vivência, né, do dia a dia da escola do campo, na relação com a cultura camponesa, né, a relação da escola do campo com a cultura camponesa dentro desse contexto, né, da luta pela terra e do território.
que, Janaína, se tu quiseres mandar brasa, eu vou acompanhando o chat aqui enquanto isso. Eu posso colocar os textos, então, enquanto você começa a falar? Ótimo. Pode ser? Beleza, então. Então tá, eu vou acompanhando o chat e tu começas a apresentação sobre a história da educação do campo brevemente. E como a gente disse ontem, assim, aqui é um espaço para o diálogo, assim, né? Então, caso vocês queiram se colocar, participar, perguntar, comentar, questionar, fiquem muito à vontade. A ideia é que a gente possa dialogar mesmo, debater juntos, né? Porque o conhecimento é construído de forma coletiva, né? E ontem foi um pouco assim também, né? Quando a gente já estava mais à vontade para debater, daí acabou o tempo. Mas, enfim, mais uma vez um convite para que vocês se coloquem, participem, que fica bem mais interessante, né? Ontem a gente começou com um poema, aí hoje vai ter outro poema também. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás. Há 100 anos, Canudos, Contestado, Caldeirão. A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atroz geografia. Há uma nação de homens excluídos na nação. Há uma nação de homens excluídos da vida. Há uma nação de homens calados, excluídos de toda a palavra. Há uma nação de homens combatendo depois das cercas. Há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama, sem nome, soterrado pelo silêncio. Eles rondam o arame das cercas, alumiados pelas fogueiras nos acampamentos. Eles rondam o muro das leis e ataram no peito uma bomba que pulsa o sonho da terra livre. O sonho vale uma vida? Não sei. Aprendi da escassa vida que gastei, a morte não sonha. A vida vale um sonho? A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca. A terra vale um sonho? A terra vale infinitas reservas de crueldade do lado de dentro da cerca. Hoje, o silêncio pesa, como os olhos de uma criança depois da fuzilaria. Candelária, Carandiru, Corumbiara. Eldorado dos Carajás não cabem na frágil vasilha das palavras. Se calarmos, as pedras gritarão. Esse poema foi escrito para denunciar o massacre do Eldorado dos Carajás, que, enfim, resultou com a morte de 19 sem terras no estado do Pará, mais ou menos aqui pertinho. E aí, ontem, né, a gente conversava um pouco sobre como esse modelo, né, essa estrutura agrária brasileira gera desigualdade, gera violência, né, e ao mesmo tempo gera resistência. E eu acho que esse poema traz um pouco esse debate. Bom, e o que isso tudo que a gente conversou desde ontem tem a ver com educação, com cultura, né? Eu não sei, ontem eu fiz a opção de projetar os slides aqui, né? Mas aí eu acho que isso perde interação, assim, pelo menos ontem, nosso espaço de diálogo foi principalmente o chat. Então, hoje eu fiz uma outra opção. Eu vou falar sem os slides, mas aí a gente pode ir dialogando, enfim, caso vocês sintam necessidade, a gente vai conversando, né? No processo de urbanização brasileiro, a gente teve um desafio bem grande, né? Principalmente, e a gente comentava um pouco isso muito brevemente, por causa da concentração do acesso aos direitos e bens sociais na área urbana. Esse,
não era o único fator, mas era um dos fatores que justificaram, né, esse êxodo rural que a gente comentava um pouco ontem. E daí, o resultado disso é que, historicamente, a população rural, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras do campo, foram excluídos do acesso à educação. Hoje em dia, o quadro que a gente tem é que, enquanto por volta de entre 13% e 14% da população brasileira não é alfabetizada, no campo esse número chega a aproximadamente 30% da população rural não alfabetizada, né? A gente vê no censo agropecuário, o último censo agropecuário divulgado pelo IBGE, que quase 40% dos produtores agropecuários que participaram do censo não sabem ler e escrever. E outros 43% não tinham o ensino fundamental completo. Ou seja, né, se a gente somar esses dois números, mais da metade das pessoas que vivem no campo atualmente, dos produtores agropecuários, não tiveram acesso nem à educação básica, assim, né, no sentido de completar aí o estudo até o ensino médio. Dessas pessoas que participaram do censo agropecuário, somente 3% possuía nível superior. Isso mostra que, enfim, o acesso à educação ainda é marcado pela questão geográfica, né? Dependendo de onde você mora, a chance de você estudar é maior ou menor, né? E aí a gente pode fazer o recorte, né? Comparando a população urbana com a população rural, e a gente pode também fazer o recorte regional. O Nordeste e o Norte são as regiões brasileiras que mais concentram analfabetismo no Brasil. Enfim, tudo isso é como uma forma de expressar esse descaso histórico que a sociedade brasileira tem com relação à educação no campo, né? Nesse sentido, então, enfim, depois eu posso compartilhar esses dados, né, que subsidiam, assim, tanto os dados do censo agropecuário quanto do último censo, né, realizado pelo IBGE. A gente pode compartilhar para debater melhor, mas mais do que, assim, entrar, detalhar os dados, né, a ideia é que a gente possa ter uma ideia, uma noção de que até hoje a população rural ainda tem esse direito de acesso à educação negligenciado. Bom, e a gente falava um pouco, né, que junto com o processo de expulsão das famílias camponesas do campo, houve muita resistência, né? A gente eu falei muito rapidamente, assim, né? Apresentei lá uma imagem indicando, né, a diversidade de movimentos sociais que se organizam no campo. E aí, a partir disso, na década de 90, esses movimentos sociais começaram a se articular em torno da reivindicação de políticas públicas que atendessem às necessidades da população do campo, né? Esses movimentos sociais fizeram uma denúncia fazendo uma crítica à educação rural que era oferecida tradicionalmente, né? E o Brasil é um dos únicos países que fazem essa distinção entre educação rural e educação do campo, né? A educação rural tem como característica a negação do direito da população do campo
para ter acesso à escola, né? É, a negação do direito dessa população de estudar. E muitas vezes é concebida essa educação que era oferecida à população rural, era concebida como uma extensão da educação urbana. Então, você pegava uma escola urbana, uma escola organizada na cidade, e abria uma extensão dessa escola no campo e que não tinha adaptação, adequação nenhuma àquela realidade que ela estava inserida. Ela só reproduzia o que acontecia na cidade naquele espaço do campo. E nesse sentido, havia uma desvalorização da cultura e dos processos de sociabilidade camponesas, assim, né? No sentido de reforçar o preconceito contra o campo. O discurso que, olha, enfim, se você não quiser permanecer aqui, trabalhando na enxada, você tem que estudar para ir para a cidade, né? E isso desencadeia um processo de exclusão dos estudantes rurais, porque eles não se sentem acolhidos naquele espaço da escola rural, a chance de repetência, de evasão escolar aumenta, e os dados atuais mostram isso, né? E a formação de educadores era uma formação para uma escola padrão, uma escola única, independente da realidade em que essa escola estava inserida. Inclusive, a minha mãe fez magistério, né? E antigamente, quando você terminava de fazer magistério, meio que como, sei lá, para você aprender a dar aula, você era mandado para as escolas rurais, onde ninguém queria estar, né? É, como uma forma de, como se fosse uma escola que valesse menos, assim, que você podia indicar os professores que ainda estavam em processo de formação ou recém-formados, né? Então, esse processo, né, caracteriza essa escola rural. E aí a gente vê, né, um pouco esse padrão histórico de achar que para pegar a enxada você não precisa de muito estudo, né? Então as políticas públicas que foram destinadas à educação da população rural brasileira são muito precárias e muitas vezes ineficientes. Se a gente for ver na história da educação no Brasil, na década de 20, de 30, houve um movimento que ficou conhecido como ruralismo pedagógico, que era uma tentativa da cidade, das pessoas iluminadas na cidade, estenderem a educação à população do campo como uma forma de resolver todos os problemas do campo, né? Enfim, e aí tem uma discussão, tanto que essa concepção do ruralismo pedagógico, né, trazia uma ideia de que a educação era era uma redentora, né, ia resolver todos os problemas, que o problema do campo no Brasil era a falta de escola, criando escola se resolveria tudo, né? Mais para frente, na década de 50, se observa um movimento muito grande em torno da educação popular, que foi um momento muito efervescente, que criou condições, inclusive, para que Paulo Freire, enfim, e outros intelectuais desenvolvessem experiências da pedagogia do oprimido, círculos populares de cultura, que tentou, daí, de alguma forma, né, dar protagonismo, construir protagonismo junto com os sujeitos do campo. Mas essas práticas foram proibidas, enfim, foram desarticuladas no período da ditadura militar. Desculpa, eu estou vendo aqui
no chat, a ideia é que a Jéssica tirasse a apresentação, né? Isso é porque acaba concorrendo um pouco na atenção, né? Uma imagem. Acho que ela pode ir de tempos em tempos fazendo a lembrança aqui para os que vão entrando depois. Certo, É, tá porque bom. eu sou uma pessoa da imagem, né? A estética. E eu não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando, enfim, se tá muito rápido, muito devagar, vocês se manifestem aí, por favor. Enfim, na década de 60, então, foram desenvolvidos alguns cursos técnico-profissionalizantes nessa perspectiva, né? De que a gente oferece uma educação para a população rural e, tipo, enfim, porque nós da cidade sabemos quais são as soluções, né? A partir da década de 80, 90, foram criados alguns programas para tentar resolver o problema, né, o déficit no processo de escolarização da população rural, como escola ativa, enfim. Todos esses Todas essas tentativas, né, do ruralismo pedagógico na década de 20 até as experiências mais recentes, mostram uma oferta insuficiente e a precariedade da educação rural no Brasil. Estou falando tudo isso para a gente chegar onde eu quero chegar, que é a educação do campo, né? E aí, o resultado disso é todo esse panorama de maior concentração, né, de analfabetismo nas áreas rurais e baixa escolarização, que interfere, né, enfim, tanto no lugar, se a pessoa mora na cidade ou no campo, né, o índice de analfabetismo e de baixa escolarização é maior no campo, quanto sofre interferência também das grandes regiões, né? Enfim, em suma, daí, a educação rural ficou conhecida como uma educação que defendia os interesses patronais, os interesses dos fazendeiros, os interesses dos latifundiários. Não sei se vocês já viram essas novelas de época, assim, que passam, às vezes, sei lá, é que faz tempo que não tem, né? Essas novelas da migração italiana, tal. É, mas, enfim, que em geral a escola era vista como um assistencialismo, uma caridade que o coronel, que o fazendeiro oferecia naquela fazenda lá, como uma forma de. Como se fosse assistencialismo mesmo, é uma medida muito assistencialista para alfabetizar aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, né? Em geral, nas novelas de época, sempre tem a professorinha lá, né, que vai de uma forma muito, enfim, caridosa, né, estender o conhecimento daquela população. E essa educação rural era caracterizada também como uma educação muito restrita e pouco qualificada. Você não precisava de muito para pegar na enxada. Então, muito mais do que saber a ler e escrever não era o foco dessa educação rural. Um outro aspecto importante é que essa educação rural não contempla a realidade em que ela está inserida. É um projeto de educação, muitas vezes, entendido aí, né, como dos mais iluminados, que estende a educação, que transmite a educação para as pessoas ignorantes, para as pessoas que não sabem, sem considerar a realidade, né, sem considerar o contexto em que ela se insere. Além disso, né, o histórico desses projetos de educação rural são marcados pela falta de financiamento e falta de orientação pedagógica, a ausência de profissionais preparados para atuar nesse contexto e escolas sem infraestruturas. Até hoje, né, algumas escolas das áreas rurais são conhecidas como escolas isoladas, ou seja, escolas que, enfim, pelo nome já diz, né, não está articulado com o restante da realidade. Bom,
Então, né, essa educação rural, ela, de certa forma, não garante o direito à educação que a população brasileira tem prevista na Constituição. Tanto morando no campo como na cidade, é um direito constitucional. Ela, então, desvaloriza essa cultura, enfim, as formas de sociabilidade, é um processo de exclusão e de preconceito com a população do campo. E muitos professores chegam lá nessa perspectiva, né, de que você tem que estudar para sair daqui, porque o campo não é meio de vida, enfim, né? Enfim, mas isso estou tentando fazer uma síntese de um processo histórico, né? Mais recentemente, então, com a intensificação do processo de urbanização, a desvalorização do campo e centralização dos direitos na cidade é ainda maior. E a tendência que se estabelece é o fechamento das escolas rurais e nucleação das escolas na cidade. Então, em vez de você garantir uma escola lá perto da onde o menino mora, você garante o transporte escolar das crianças para a cidade enfim, aí eu vou mostrar uma imagem aqui que eu acho que vai ser interessante para vocês verem as condições desse transporte, que muitas vezes acontece aqui no Brasil. Ah, peraí, já tô ajeitando aqui para conseguir. Como a gente falou ontem, a gente não sabe muito, aliás, a gente não sabe nada da vida de vocês, então talvez até alguns de vocês conheçam esse tipo de transporte, ou porque já viveram na zona rural e tiveram que estudar na cidade, ou porque tem parentes que usam desse transporte, então alguns de vocês podem até conhecer as condições. Ué. Eu não sei se está dando para ver. Vocês estão conseguindo ver Sim, as imagens? sim. Enfim, essa primeira imagem, né, é do que o povo chama de pau de arara, assim, né, um caminhão adaptado com um banco de madeira, que em algumas regiões do Brasil é transporte escolar. Essa outra imagem mostra uma ponte, né, em que o caminhão, que o ônibus passa, assim, é um ônibus até bonitinho, resultado do último programa de transporte escolar que foi realizado, né? Mas mostra um pouco a insegurança, assim, né? Porque é uma ponte bem estreitinha. Essa outra imagem não dá para ver direito, mas essa parte que parece branca é uma estrada de terra, né? A parte do lado é a erosão, e quando chove vira um lamaçal. E essa outra é uma imagem das crianças indo para a escola, né? Enfim, no ônibus. Enfim, essas imagens são para tentar ilustrar isso que eu estou dizendo, né? As condições das estradas, as condições do transporte escolar, muitas vezes precarizados, e isso impede o cumprimento daí, o atendimento desse direito à educação que as crianças têm. Né? Então, esse contexto de uma oferta muito precária, um atendimento negligenciado de educação da população rural, fez com que os povos do campo se mobilizassem em torno de uma luta por uma educação do campo. E aí é interessante porque a preposição, né, não é uma educação no campo, não é uma educação para o campo, é uma educação do campo, que defende, então, que os sujeitos do campo, né,
os próprios, sei lá, quilombolas, ribeirinhos, sem terra, assentados, acampados, a população indígena, os povos da floresta, enfim, esses sujeitos, eles sejam os protagonistas, eles participem diretamente da construção dessa educação, que essa educação possa respeitar a especificidade da cultura e da sociabilidade do campo, negando, então, esse histórico anterior, né, da educação rural. Então, não sei se fica muito claro qual que é a diferença da educação rural com a educação do campo, né? A ideia é que enquanto a educação rural é entendida como uma extensão da educação da cidade, que de uma forma precária, de uma forma assistencialista chega para o campo, a educação do campo defende de que os sujeitos do campo têm que participar ativamente na construção, na definição de todas as etapas dessa educação, né? Seja na construção de política pública, definição de currículo, enfim, construção da escola. Aqui Então, no chat estão comentando, Jana, a Mariane, a Jéssica, a Lisiane, estão falando sobre a dificuldade, né, do ônibus e que infelizmente essa é a realidade ainda do campo. Estão participando aqui no chat. massa. Então, Jéssica, no ano passado eu orientei um TCC em que a estudante, né, de educação do campo, ela relatava as dificuldades que as crianças enfrentam no transporte escolar até hoje, né? Numa perspectiva de que assim, não tem segurança nos ônibus, né? Quando chove, o ônibus não consegue chegar. Quando tá muito pó, muita areia, o ônibus também não consegue. As estradas são muito precárias, se a ponte quebra, o ônibus não chega. Tem algumas pesquisas que vão apontar que às vezes as crianças perdem de 15 a 30% das aulas no período letivo por dificuldade com o transporte escolar, né? Fora o Alguns tempo de deslocamento, que algumas crianças saem 10h30 da manhã de suas casas para começar a aula 1. Exatamente. Já chega lá cansada, já chega com fome, né? Alguns municípios, a educação infantil é atendida, é garantida pelo transporte escolar, né? Então, imagina, os meninos pequenininhos, assim, de 4 anos, têm que acordar às 5h30 da manhã para conseguir chegar na escola. E Isso para... tudo porque não tem escola na comunidade, porque Exatamente. por uma questão política e econômica, opta-se por fazer essa nucleação, por mais que isso não seja o melhor para a comunidade e para esses indivíduos que estão em fase escolar, né? Exatamente. E isso parte muito dessa lógica, dessa valorização do campo em detrimento da cidade. Essa valorização do que é da cidade em detrimento do que é do campo, né? Nesse sentido de que, se é uma escola da roça, não, vai ser uma escola ruim, o menino ir para a cidade vai estudar numa escola muito maior, né? A Lisiane está dizendo aqui que mora numa região que tem toda essa problemática, além da manutenção dos ônibus que precisam ser mantidos pelos próprios pais para que as crianças tenham acesso à educação. É muito difícil, inclusive coloca em risco a segurança das crianças, né? Nesse TCC de uma orientanda que defendeu ano passado, ela relatou que teve criança que chegou a quebrar o braço durante o deslocamento do ônibus, por causa dos buracos, enfim, né? A criança caiu e se machucou. Teve outro caso do motorista que teve um infarto, passou mal
E aí as crianças estavam no meio da estrada, as crianças tiveram que descer do ônibus para pedir ajuda para o motorista, enfim, no meio da estrada. Então, é bem inseguro, né, Lisiane? Você relata aqui, é uma realidade que está presente em todo o país. Por conta de toda essa problemática, então, alguns movimentos sociais do campo começam a se mobilizar em torno do que ficou conhecido como movimento por uma educação básica do campo. Inclusive, se vocês procurarem na internet, tem muita coisa disponível, assim, porque em 98 foi realizado a primeira Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, enfim, reuniu educadores, educadoras, pais, mães de crianças, gestores, professores universitários, em torno dessa discussão. E os objetivos da educação do campo, então, que foi uma elaboração, né, um resultado da luta e da mobilização dos movimentos sociais do campo, são a valorização da cultura camponesa, o protagonismo dos sujeitos do campo, e por isso essa disputa em torno da preposição, que não é uma educação no campo, não é uma educação que só se realiza no campo, no espaço do campo, né? Não é uma educação para o campo, em que vêm pessoas de fora e estendem essa educação ali naquele espaço. É uma educação do campo, em que os sujeitos são protagonistas. Então, é a mãe do menino, é a educadora daquele espaço, é a comunidade camponesa que vai participar da construção desse projeto. A Lisiane está falando aqui da evasão rural, que é exatamente quando você tem uma educação rural, que não tem uma escola na comunidade, que você não tem a participação comunitária, que a comunidade não está implicada no processo educativo, não se sente pertencente à escola, ao processo educativo, você tem evasão. Exatamente. E é isso, né? Tem muita. A Jéssica está dizendo aqui, né, da dificuldade por parte do governo mesmo, né? Tem muito pouco apoio, né, para realizar, para que a educação do campo exista e persista, né? E é isso mesmo. Porque essa educação depende da existência de escola naquele espaço, depende da formação de educadores e educadoras do campo, do que mais do que alguém da cidade se deslocar para ir até aquele lugar, né? Em geral, distante, enfim. É importante que os próprios sujeitos do campo consigam ter acesso à educação e se formar para protagonizar também essa educação, né? Depende da criação de escolas naquele espaço do campo, depende, inclusive, da discussão e da construção de que atenda às especificidades daquela realidade. Não adianta definir um calendário escolar que coincida com o calendário civil, porque às vezes, por exemplo, no campo, no período da colheita, né, no período de trabalho na lavoura, as crianças não têm condição de se deslocar até a cidade, ou dependendo da região, no período de chuva, ou no período de muita seca, não é possível chegar até lá. E aí existem experiências historicamente consolidadas e muito bem avaliadas que mostram que é possível adequar esse calendário à realidade em que a escola está inserida. E a importância de rever e de construir um currículo e metodologias de ensino que estejam atrelados àquela realidade, àquela cultura em que a escola está inserida. E não no sentido de se manter dentro dela mesma, mas que a partir dessa realidade a criança, o estudante, o adolescente, o jovem, o adulto, possa ter acesso à cultura construída historicamente pela humanidade. Então, a gente Por exemplo, parte. nas escolas apinagésicas, a gente às vezes percebe que existe um calendário que ele é nacional,
que não respeita o calendário da comunidade. Então, por exemplo, quando tem, que eu falei ontem, né, a Corrida da Tora Grande, que é um evento de 10 dias que toda a comunidade para uma grande festa de fim de luto, né? Que é uma festa tradicional a Pinagé. Então, todo mundo da comunidade está envolvido, ou quando, como a Janaína falou, né? Períodos de colheita, que todo mundo da comunidade está envolvido. E aí a escola não respeita esses calendários, então acaba que as crianças faltam, né? E por outro lado, às vezes a escola traz um feriado que não tem nada a ver com a cultura local. Então, às vezes, as crianças não têm aula num dia que não faz sentido, elas simplesmente ficam em casa. Como em alguns locais, o dia 12 de outubro, por exemplo, que é uma data que talvez não faça sentido para algumas comunidades. Ou mesmo o próprio Natal, às vezes, dependendo da cultura da comunidade, o próprio Natal não faz sentido naquele calendário, porque não é uma agenda daquela comunidade. Então, as crianças não têm aula nos dias do calendário nacional e no calendário da comunidade mesmo, ele acaba ficando desajustado com a lógica do funcionamento da escola. Janaína, seu microfone está desligado. Acontece. Para a educação ser uma educação do campo, mais do que só, pronto, então agora a gente vai adequar os nomes e as escolas do campo, as escolas rurais vão passar a chamar escolas do campo e a gente está fazendo educação do campo resolver o problema. O que caracteriza a educação do campo é a possibilidade de intervenção, de participação, de protagonismo dos sujeitos do campo nesse processo. Né? É uma educação que se materializa como, de fato, uma educação popular, uma educação feita pelo povo, uma educação com uma participação e uma atuação direta das pessoas que estão envolvidas naquele processo, seja no campo político, na reivindicação do direito social, né? Seja no âmbito pedagógico, no âmbito metodológico, enfim, que a escola cumpra de fato uma função social dentro daquela comunidade. Exatamente, Jéssica. É muito comum, às vezes por causa da dificuldade de deslocamento até a área rural, os professores acharem que aquela escola é uma escola de qualidade inferior, porque se é cansativo para a criança se deslocar até a cidade para estudar, o professor se deslocar até o campo para dar aula é muito desgastante também, né? Isso tende a ser um fator desmotivador. E por isso da importância de formação, e a gente não está dizendo que, não, então tudo bem, agora o povo do campo vai lá, assume a sala de aula e resolveu o problema, né? Da importância de formação desses sujeitos, né? Para que eles possam assim, assumir essa responsabilidade de forma profissionalizada, né? A partir de uma formação. Eu estou lendo aqui o comentário da Lisiane. Exatamente, Lisiane. O que caracteriza essa educação rural que os movimentos sociais do campo vão criticar é esse assistencialismo, é achar que a solução para os problemas daquela realidade é transformar o campo em cidade, né? Ao invés de respeitar, de valorizar aquele espaço, aquele território, aquela cultura, enquanto um espaço de produção de cultura. E a Luana já falava isso ontem, né? Todo mundo produz cultura. Não é só música clássica, não é só a poesia de Camões que é cultura. Embora a escola do campo e da cidade tenham que compartilhar, tenha que socializar o acesso a esses bens culturais, né? Pode falar, Lu. É que você ligou o microfone, achei.
Eu ia falar, mas já fui contemplada. Bom, e aí, então, existe essa lógica, né? Existe uma tendência muito forte de desvalorizar o que tem no campo, e, portanto, às vezes as próprias famílias acham que a escola no campo é uma escola pior do que a escola da cidade, e existe uma política muito grande de nucleação, de fechamento das escolas do campo. Inclusive, os movimentos sociais têm um, uma campanha que é fechar escolas é crime. Fechar escola é crime. Tem uma campanha bem grande, se vocês procurarem na internet, é possível de achar. Dizendo que esse processo de fechamento de escola é muito perverso, porque a escola, mais do que o espaço de cumprimento lá do currículo escolar, a escola é um espaço de vivência comunitária também, né? A escola, nas áreas do campo, em geral, são os espaços onde acontecem as assembleias, as famílias se reúnem para fazer as festas. Então, quando você fecha a escola, mais do que o prejuízo, vamos dizer assim, de que as crianças agora têm que se deslocar para a cidade, tem um prejuízo muito grande que é de uma vivência comunitária que deixa de existir naquele espaço. Então, a educação do campo defende que sejam criadas escolas e que não sejam fechadas aqui, que foram fechadas. E essa tendência de fechar a escola, que antes era uma marca muito grande do campo, hoje em dia está se estendendo na cidade. A gente, que é daqui de Tocantinópolis, recentemente foram fechadas 2 escolas. E aí, essa lógica de construir escolas cada vez maiores e mais concentradas, com um monte de gente, escolas gigantes, e, e que não respeitam daí as especificidades, a história, o território de cada um. Aí a Lisiane está compartilhando aqui que no interior do Rio Grande do Sul, praticamente todas as escolas do interior foram fechadas. Essa é uma tendência no Brasil inteiro. Nos últimos 10 anos, se eu não me engano, mais de 32 mil escolas foram fechadas no Brasil, principalmente escolas rurais, escolas do campo, né? Então, essa é uma realidade muito triste e que diminui a possibilidade de acesso à educação. Enfim, aumentando a evasão, a repetência. Se no ensino fundamental existe essa tendência, no ensino médio ainda é uma luta muito grande para que as crianças, os adolescentes tenham esse direito de poder estudar no campo, né? O atendimento à população rural de ensino médio ainda é menor. Exatamente, Jéssica. É uma tendência grande essa ideia. Às vezes, os próprios pais das crianças acreditam que numa escola maior, numa escola da cidade, a qualidade da educação é melhor. Só que estudos têm apontado que existe um prejuízo muito grande para garantir esse deslocamento, enfim, né? O transporte escolar ele tem um prejuízo na vida da criança, tanto de segurança quanto do cansaço. E há um tempo atrás, eu orientei uma pesquisa de TCC que discutia sobre o preconceito que as crianças do campo tinham na cidade. Porque, por causa do transporte escolar, elas saíam muito cedo de casa e chegavam na escola já com fome. E aí elas eram conhecidas como as crianças que, ó, os passa-fome, os pé E às vezes vermelho. sujas, né? Dependendo de se pegar muita poeira no meio do caminho, né? Uma escola de educação infantil no interior de São Paulo, as crianças, por causa do transporte escolar, chegavam antes do horário de abertura da escola. Então, e antes das crianças entrarem na sala de aula, tinha a conferência dos pés. E as crianças da educação infantil, ou seja, de 4 e 5 anos, todas tinham que mostrar o pé e, se tivesse sujo, lavar o pé antes de entrar na escola. Isso daí, simbolicamente, vai construindo uma ideia de que o lugar que elas vêm é sujo.
que o campo é um lugar menos digno, porque para entrar na escola, o lugar do suposto saber, você tem que se despir daquilo que você traz consigo, assim, né, da tua casa. Enfim, é uma violência muito grande, né? E com a autoestima cultural também, né? Quando você deslegitima, né, aquele complexo cultural de onde essa pessoa está vindo, né? Você... Exatamente. Então, por conta de tudo isso, né, a partir da primeira Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, e aí do campo, enfim, é uma discussão teórica que existe em torno da preposição, mas os sujeitos do campo defendem que é uma educação do campo, né? Enfim, que assuma a realidade em que ela está inserida como ponto de partida do processo de educação, e que não é uma educação, uma escola que se limite aos conhecimentos daquele lugar, mas que a partir daquela realidade possa construir, socializar o conhecimento que é historicamente produzido, ou, enfim, é que se justifica a necessidade de uma educação do campo. E aí, como a oferta da educação para a população do campo ainda não foi universalizada, ainda existem muitas lacunas, se disputa, então, o sentido dessa educação. Então, não se quer qualquer educação, né? Entendendo que a educação, ela não se restringe ao espaço escolar. A gente está aprendendo, a gente está educando em toda a nossa vida. Né? Entende a educação do campo, entende a luta social enquanto um princípio formativo, um princípio pedagógico muito importante, né? Que respeita a vivência desses educandos e dessas educandas e assume a realidade enquanto uma referência importante. E aí, a partir disso, a ideia é que você eduque não para que a pessoa saia do campo, mas, né? Porque a lógica da educação rural é essa: você precisa estudar para sair do campo, para não precisar trabalhar na enxada. Mas é pensar essa educação como uma promotora do desenvolvimento rural sustentável. E aí, se o sujeito bem informado quiser sair do campo, ótimo. Se o sujeito bem informado tiver condição de permanecer naquele espaço, enfim, construir um pouco a gente discutia, né, da agroecologia ontem, falou bem rapidamente, né? Mas aliar esses conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos, tecnológicos, né, para ampliar, aprimorar a produção no campo, ótimo também. Ou seja, é uma educação do campo que liberte, ao invés de, enfim, de atrelar esse sujeito a um projeto ou de saída ou de permanência para sempre no campo, mas que dê a opção do jovem poder fazer o que ele quiser. Enfim, para finalizar, eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo, essa mobilização, então, protagonizada pelos movimentos sociais do campo, conquistou alguns marcos legais. E hoje em dia, desde 2001, foi aprovado as diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo. Então, essas escolas do campo, que foram criadas com base na luta social, enfim, elas têm referências legais que justificam as especificidades, por exemplo, um calendário específico para a escola do campo, enfim, a adequação do currículo para a realidade que ela está inserida. E essa é uma conquista bem importante, né? Como orientação legal mesmo, um guia para implementação e desenvolvimento de trabalhos pedagógicos em escolas do campo. E isso manifesta assim, né, um reconhecimento da sociedade em relação
a necessidade de política pública que atenda essa especificidade aí do campo. Enfim, o Boaventura de Souza Santos, um intelectual português, vai dizer que temos direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. E temos direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza. E eu acho que essa frase, ela expressa bem o que a educação do campo defende, né? A ideia de que as especificidades, né, do campo possam ser respeitadas como uma forma de garantir aí uma educação de qualidade, né? E que, enfim, e que a partir disso, a partir do respeito dessas especificidades, o campo não seja inferiorizado. E aí, falando muito rapidamente, né, trazendo um pouco essa discussão mais conceitual para o campo das práticas e experiências em educação do campo, eu queria destacar aqui as experiências das escolas famílias agrícolas, que aqui no Tocantins, né, existem escolas família agrícola, né, as EFAs, tanto em Porto Nacional, como em Colinas do Tocantins, como em Esperantina. O Padre Josina é aqui no Bico do Papagaio, é no município de Esperantina, que são escolas que formam, né, tanto para o segundo, os anos iniciais os anos iniciais do ensino fundamental, quanto o ensino médio, aliando a formação enfim, escolar, né, com a formação técnica em agroecologia. E essa escola, as escolas família agrícola, elas funcionam a partir da pedagogia da alternância, em que os estudantes permanecem na escola durante um período, se eu não me engano, 15 dias, depois eles voltam para casa, desenvolvem experiências agroecológicas e essa relação entre comunidade e escola é o que caracteriza a formação tanto escolar quanto técnica dos meninos e das meninas que estudam lá. É uma experiência muito massa. E as escolas famílias agrícolas são resultado de práticas aí pedagógicas muito anteriores, assim, né? É uma experiência muito antiga, muito consolidada que vale a pena conhecer para quem se interessa aí na discussão de educação do campo. Enfim, trazendo aqui. A Lisiane está fazendo um comentário aqui da questão dessa diferenciação ou preconceito ser nítida e fala que não é só que essa realidade não acontece só na questão da escola, né, mas em vários ramos da sociedade e que a mudança precisa acontecer primeiro em cada um de nós, né? Eu acho que isso também tem muito a ver, Lisiane, com a questão cultural, porque a gente é um pouco etnocêntrico, né? Então, a gente parte do que a gente conhece, do que a gente entende, do que a gente sabe que existe, e a partir disso a gente olha para a cultura do outro, muitas vezes com julgamentos e por vezes com preconceitos, muitas vezes por ignorância. Então, quando a gente valoriza, respeita a cultura do outro, a gente desmistifica e entende que, na verdade, não existe grau de classificação ou hierarquização, mas que são pluralidades e multiplicidades e diferenças, né? Isso mesmo. E é entendendo, né, que, enfim, que a gente precisa reconhecer as diferenças para garantir a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais, enfim, que todo mundo possa ter acesso aos direitos sociais, né? E daí, só vou dar mais um exemplo, eu tinha listado mais aqui, mas, enfim,
a ideia é que a gente possa ter tempo também para falar de outras coisas, mas um outro exemplo, além das escolas famílias agrícolas que eu destaco isso na formação da educação básica, eu destaco as licenciaturas em educação do campo, que aqui o estado do Tocantins tem 2 cursos de licenciatura em educação do campo vinculados ao UFT, que a partir de uma proposta do Ministério da Educação, né, e da demanda da formação de professores para as escolas do campo para os anos finais da educação do ensino fundamental e para o ensino médio, se propôs, então, a formação por área de conhecimento. E aí a ideia é que as universidades públicas, enfim, possam garantir a formação de educadores que estejam sensíveis a essa realidade do campo, né? E a Luana é professora do curso de educação do campo, ela pode falar melhor, né? Mas, enfim, eu falei um monte de coisa, tentei ser mais rápida do que ontem, então saiu de uma forma meio desorganizada, mas a gente pode seguir essa muito mais do que resolver e apresentar, enfim, todas as questões da educação do campo. A ideia é provocar a gente para seguir aí, se sensibilizando e pensando sobre essa realidade. É isso por enquanto. Bom, então, para fazer uma linkada, né? Ontem a gente viu um pouquinho da questão agrária, né? Da luta pela terra, de historicamente como os povos tradicionais foram sendo expulsos dos seus territórios e a concentração de terra foi acontecendo. Junto com isso, a gente viu a questão da cultura camponesa, né? Como a gente entende, como que a gente percebe a cultura camponesa e suas especificidades. Agora a gente acabou de ver um pouquinho da trajetória da construção do conceito, da ideia de educação do campo no Brasil, né, desse movimento que se opõe à educação rural. E aí ontem, eu não me lembro o nome do participante que perguntou da questão da educação infantil ou ensino fundamental 1, como trazer a questão da cultura camponesa para dentro da escola, se eu não me engano, na educação infantil ele perguntou. E eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E chegou o momento, mas eu acho que ele não está na sala. Eu vou apresentar uns slides aqui com vocês, para vocês irem acompanhando o meu raciocínio. Tá aparecendo? Agora sim, eu estava abrindo. Certo. Pois então tá. Eu vou falar um pouquinho sobre uma... Oi. Ô, Lu, se puder ampliar um pouquinho, é que não está dando para ver os escritos. Serão ampliadas. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia de material didático na escola do campo, né? Porque no processo de chegada da educação na zona rural, como a professora Janaína já colocou, né? Com essa lógica assistencialista, de formação mínima para o mínimo necessário do trabalho, não de fato se preocupando com a formação humana, intelectual e cultural, com conhecimento sistematizado, né? Então, a educação rural, talvez alguns de vocês já tenham ouvido professores que trabalhavam em escolas rurais falando, eu dou aula para uma 7ª série ou um 6º ano, mas eu uso o livro didático da 4ª série ou do 3º ano, porque eles não dão conta de chegar no conteúdo do 6º ano, então uso o livro didático do 3º ano mesmo, e ainda assim eles... Então, tem um pouco dessa ideia de trazer esse bloco de conhecimento
da cidade, da educação urbana, e colocar como um bloco em cima da lógica rural, que é outra lógica, né? Então, nesse processo de construção desse movimento da construção da educação do campo, a gente vai começando a ter outras referências e outra relação, né, com esse processo pedagógico. Aqui eu vou apresentar rapidamente, que a gente está com um pouquinho de tempo, uma pesquisa de mestrado, uma dissertação feita pela Edilaine Vieira, que é sobre livros didáticos para escolas do campo, né? E ela faz uma análise a partir do Plano Nacional do Livro Didático do Campo 2013. Né? Foi defendida em 2013 essa dissertação pela Universidade Federal do Paraná. Né? E a Edilaine vai falando um pouquinho sobre os processos de escolha do livro didático, e no final ela conclui que houve incorporação de alguns dos elementos da educação do campo nos novos livros didáticos, mas que ainda existe tensões decorrentes da permanência da concepção de educação rural. Né? A educação rural ainda não foi completamente superada nas estruturas dos livros didáticos que ela analisou, que ela estudou, né, na dissertação dela. Então, a gente volta aqui para entender o material didático na escola do campo. A gente tem aqui essa árvore, né? Eu peguei essa analogia da árvore para a gente entender como que a coisa vai se edificando. E no fundamento da educação da educação do campo, como o solo, a base, as raízes, a gente tem os desafios e perspectivas para a prática pedagógica da escola do campo, né? Quais são os desafios e perspectivas dessa escola a partir de tudo isso que a Janaína veio trazendo e de tudo que a gente já conversou ontem, né? Sobre a questão agrária no Brasil e sobre a concepção de cultura camponesa. Então, primeiro desafio e perspectiva é a ressignificação do espaço escolar como centro dinamizador do resgate da cultura local, né? Então, esse processo de resgate da cultura local, ele também é um processo de empoderamento dos povos do campo. Eles devem ser considerados sujeitos sociais, né? Então, eles produzem conhecimento. Então, gestos, saberes, memórias, experiências, conflitos, os diálogos desses sujeitos, eles criam e recriam culturas. Eles criam e recriam conhecimento, né? Então, ter a escola como um centro dinamizador desse resgate da cultura local é também um processo de empoderamento, né? A escola, ela tem esse desafio e essa perspectiva de estar dialogando com a cultura local, estar valorizando essa cultura local. Um segundo desafio e perspectiva da escola do campo é a valorização das dimensões da vida comunitária, associando-as às práticas educacionais. Então, aqui não é só dar trabalho em grupo, é mais do que dar trabalho em grupo, é trazer para o processo pedagógico dinâmicas comunitárias, né? Então, superando estratégias de disputa, enfim, de processos completamente autônomos, isolados, autônomos não no sentido de perda de autonomia, mas no sentido de fazer sozinho, né? Mas que juntos se consegue construir coletivamente conhecimentos mais complexos, né? Então, a escola do campo, ela tem esse desafio e essa perspectiva da valorização da dimensão comunitária da vida, como eu falei ontem, que é algo muito presente na cultura camponesa, né? Que eu falei, por exemplo, da construção de uma casa, né? Quando uma pessoa casa, um casal jovem vai se casar, não é raro a comunidade se juntar para construir a casa desse casal que está se juntando. Ou então, está com problema na estrada, então meia dúzia de pessoas se juntam da comunidade e fazem um mutirão para abrir uma estrada ou para arrumar a estrada. E, por vezes, até alguns lugares que ainda tem a prática da roça comunitária, né? Então, isso é muito importante para a escola, né? A dimensão do coletivo, do fazer e aprender junto, do saber compartilhado.
e não do egoísmo de se eu sei mais do que você, eu ganho mais ponto e você perde mais ponto. Mas se eu sei mais nesse assunto, nesse conteúdo, nesse tema, eu posso contribuir com você, eu posso compartilhar com você e juntos a gente vai crescer mais. Porque eu também aprendo quando eu te explico. Então, o processo de explicar o que eu sei para o outro que ainda não entendeu isso que eu já entendi, também é um processo pedagógico de estudo, né? E também do saber compartilhado através das trocas afetivas, simbólicas e materiais. Né? Então, seria um projeto educativo curricular colado aos processos de produção da vida, da cultura e do conhecimento, vinculado às matrizes culturais ou raízes culturais, né? Presentes no cotidiano de homens e mulheres que vivem no campo. Um terceiro desafio e perspectiva da Escola do Campo, gente, eu estou aqui indo nos slides, mas vocês podem comentar, podem fazer perguntas. Eu não estou vendo o chat porque eu estou vendo só a minha tela, mas aí vocês podem falar no áudio que eu estou escutando, tá? Um terceiro desafio e perspectiva da Escola do Campo é o reconhecimento e ampliação do repertório artístico-cultural dos povos do campo, que é isso que Janaína disse hoje, agora há pouco, né? E música clássica ou a poesia de Camões não são a única cultura que existe. Mas não é só porque eles não são a única cultura que existe que a gente não quer conhecer. Sim, a gente também quer conhecer, a gente também quer ter acesso. Então, é importante valorizar a cultura local, mas também é importante conhecer a cultura universal, sem distinção hierárquica, sem distinção de valores, né? Então, não é que uma seja superior ou inferior à outra, mas são diferentes, né? Tem suas características específicas, né? Então, é importante a gente ter esse aprendizado em diálogo não só com a cultura universal, mas também com outras culturas tradicionais. Então, se eu estou, por exemplo, numa escola do campo, num território quilombola, é legal eu conhecer a cultura local, mas é legal também eu conhecer a cultura de outros territórios quilombolas, mas não só quilombolas, também indígenas, também ribeirinhos, também de territórios agricultores, também caiçaras, e também da cultura universal. Né? Então, não é só porque é uma escola quilombola que a gente só vai estudar assunto quilombola. A gente também quer saber de indígena, a gente também quer saber das quebradeiras de Babaçu, e a gente também quer saber de Picasso, a gente também quer saber do modernismo, e a gente também quer saber de arte contemporânea, de cinema, de fotografia. A gente também quer saber disso, porque isso complexifica o nosso conhecimento, isso dá profundidade, né? Isso nos mune de ferramentas sem me descolar da minha cultura. Eu vou ser descolado da minha cultura quando eu sou direcionado para um tipo de cultura como sendo a melhor, a certa, a superior, em detrimento da cultura de onde eu vim, né? Isso é um problema. Então, a gente não tem que parar de oferecer o acesso a essas culturas outras, né? Pelo contrário, é importante esse diálogo. Então, a valorização da cultura dos homens e mulheres do campo implica no reconhecimento das culturas que lhes são próprias, a música, o canto, a dança, os artefatos, bordado, cestaria, trabalhos com barro, madeira e outros materiais oriundos da relação deles com a natureza. E também inclui a formação integral, né? E a formação integral inclui também o fortalecimento dessas manifestações. Então, a escola fortalecer essas manifestações, valorizando elas. E também trazer a ampliação desses repertórios e saberes nesse intercâmbio com expressões artísticas culturais de outros povos, originários e contemporâneos. Um quarto desafio e perspectiva da Escola do Campo é a promoção da sustentabilidade e da qualidade de vida dos povos do campo, né, por meio desse equilíbrio dinâmico entre fatores sociais, culturais e econômicos e a necessidade da proteção do eco-meio ambiente. Por quê?
Porque muitas vezes a gente entra na escola e ouve discursos moralistas em nome de uma preservação do meio ambiente que por vezes é tão rígido, que, que inviabiliza a sobrevivência econômica da comunidade, por exemplo. Né? Então, como ter esse equilíbrio dinâmico entre as questões sociais e culturais, respeitar as questões culturais, também respeitar a importância econômica, da sobrevivência econômica e do fortalecimento econômico, sem passar por cima das questões ambientais. Né? Porque o povo do campo, como a gente falou ontem, culturalmente, ele é visceralmente ligado com o seu território, né? Com os animais eles estão presentes na mitologia, eles estão presentes nas canções, eles estão presentes na lógica, né? Nas observações. Uma pessoa que fica num fim de tarde na sua cadeira macarrão na varanda, observando os passarinhos, ela tira conhecimentos da relação desses passarinhos entre si, da forma que eles cantam, né? Então, observando os animais e a natureza, tira-se muito conhecimento e muito aprendizado, e também o próprio sustento econômico, né? Não só da agricultura, mas também do artesanato, também. Então, de diversos trabalhos e dos modos de vida também. O modo de vida, ele é arraigado no território, na relação com a natureza e com o meio ambiente, né? Nos povos tradicionais e os povos do campo. Então, é muito importante que a gente tente trazer esse equilíbrio entre esses diversos valores, né? Ou seja, do patrimônio natural e das identidades culturais, cujo entendimento deve ser que a preservação das culturas e da biodiversidade é, a um só tempo, segurança de qualidade de vida para as gerações futuras e potencial forte de recursos econômicos, né? Então, não é para a gente olhar só para o espaço rural apenas como uma produção, um espaço de produção de alimentos, mas ele também, esse espaço rural, ele também tem grande responsabilidade de manter a história e a sobrevivência do próprio planeta, né? Muitas vezes em Tocantinópolis a gente ouve que os ribeirões que tem ali na região, o ribeirão ele só está preservado porque as nascentes são na terra indígena. Né, que talvez se as nascentes fossem na fazenda, talvez os ribeirões já não existissem, né? Então, muita gente comenta essas coisas, então também tem essa importância, e a gente tem essa perspectiva e esse desafio, né? Então, entender a sustentabilidade pela preservação das águas, das matas nativas e das histórias, que determinam ao longo dos anos as matrizes culturais, educacionais e ambientais de construção dos espaços rurais e urbanos. Quinto desafio e perspectiva é a valorização da relação campo-cidade-campo como espaços interdependentes. Né? Não dá para a gente não reconhecer a importância de ambos. Eles estão numa dinâmica de interrelação e interdependência o tempo todo, né? Então, isso é um desafio, uma perspectiva da escola do campo. Valorizar essa relação como interdependente, né? Entendendo que a formação de redes entre campo e cidade é imprescindível na busca de caminhos direcionados ao ideal de um desenvolvimento de sustentabilidade participativa. E, por fim, né, um último desafio e perspectiva que a gente aponta aqui é o redimensionamento do currículo mediante a contextualização sociocultural. Eu acho que é muito do que Janaína já colocou agora no início, né? Trazendo componentes curriculares da cultura local, da realidade local, porque o currículo geral presente nas diretrizes nacionais de educação, ele traz diretrizes genéricas e nacionais, ele não dá conta das especificidades, né? Então, como Lisiane colocou aqui, né, que ela cresceu no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.
o cheiro do interior do Rio Grande do Sul que ela viveu, né? O pinhão, o sabor do pinhão que ela comia, da aroeira, a relação com as aroeiras, que são árvores muito fortes, muito vistosas e que demoram muito para crescer e começar a dar a castanha, né? O fruto dela, que é o pinhão. O cheiro daquela terra, daquele contexto, os sons daquele espaço, os pássaros são outros, os animais são outros, o cheiro da comida é outro, a vegetação é outra, a terra é outra, a temperatura é outra, as cores são outras, né? Então, não dá para querer trazer uma educação com completo sentido, que faça sentido na carne da pessoa, se você não faz alusão às coisas que são constitutivas daquele ser, né? Se você não dialoga com a verdade daquele ser, que é a cultura dele, que é a realidade que ele vive, né? Então, quando o Paulo Freire, né, a educação do campo, ela tem muito de Paulo Freire, o Paulo Freire não é o único pensador presente nessa proposta, mas ele é muito presente, que fala da importância da gente dialogar com a realidade do educando, muito por conta do sentido, né? Se você fala uma coisa completamente abstrata, aquilo é muito mais difícil de ser encarnado na realidade, no que faz sentido mesmo. E aí, quando você traz algo palpável, algo concreto, você não só valoriza a cultura, você não só alimenta a manutenção dessa cultura, você não só tudo isso, mas você e mexe com a autoestima, mas você também tem um acesso, você consegue fazer mais sentido. Então, a gente precisa ter esse redimensionamento curricular mediante essa contextualização sociocultural dos componentes curriculares. Então, com essas perspectivas e desafios, né, a gente vai entrar um pouquinho no que seria, então, um material didático na escola do campo, né? A gente vai regar, né, a gente vai alimentar esses desafios e perspectivas com essa ideia de material didático, né? Que material didático a gente vai entender aqui como artefato cultural mediador das relações de ensino e aprendizagem a partir da ação intelectual do professor de identificação, seleção, formulação e uso, ou seja, material didático é qualquer coisa, pode ser qualquer coisa que está no mundo. Tudo que está no mundo, uma cadeira pode ser material didático. Então, a partir de uma cadeira, eu posso trazer questões de história, né? Quem senta? Os escravizados sentavam em cadeiras? Os reis sentam em cadeiras? Os indígenas sentam em cadeiras? Quem senta em cadeira? A cadeira de um professor é igual à cadeira de um estudante? A cadeira da minha cozinha é igual à cadeira de um bispo? A partir da cadeira, a gente pode refletir sobre questões socioculturais, inclusive geográficas. Uma cadeira da África subsaariana é igual a uma cadeira irlandesa? Uma cadeira dos povos aborígenes da Nova Zelândia é igual a uma cadeira turca? Né? Como que a gente entende? A gente pode pensar química, física, né? Então, uma cadeira ela é feita de quê? De polipropileno? Como que é a composição química do polipropileno? Qual é a composição química desse material? O que difere uma cadeira feita de metal de uma cadeira feita de plástico? De uma cadeira feita de madeira? Né? Qual é a resistência, ductibilidade desses materiais? Né? Ergonomia, né? Então, tudo isso, a durabilidade desse material, resistência, tudo isso. Então, esse material, esse metal veio de onde? Quais são esses minérios? Vamos falar das mineradoras que retiraram esse alumínio ou esse minério de ferro em algum lugar, né? A gente tem uma mineradora de minério de ferro no Amapá, por exemplo, trabalhando 24 horas por dia
que é uma concessão que o governo fez para uma indústria, uma empresa japonesa que fica 24 horas por dia explorando e extraindo, porque eles têm só 20 anos para extrair tudo que eles conseguirem, então eles não podem perder tempo. Então, tudo isso a partir de uma cadeira. Eu acabei de pegar uma cadeira e transformar ela em material didático, né? Hoje, quem senta? Como que é a cadeira? Qual a diferença de uma cadeira macarrão para essa cadeira de computador ergonômica que eu estou sentada aqui? Né? Como que isso, o que isso afeta no meu corpo, na minha estrutura óssea, né? A minha coluna, como é que ela fica quando ela senta numa cadeira de praia ou quando ela senta numa cadeira, num banquinho, enfim, a gente pode ir longe nesse debate, né? Então, é isso, defendemos que a especificidade educativa caracteriza o espaço de uso, identificação e formulação do material didático. Esse elemento amplia o conceito de material didático, ultrapassando os limites desse conceito quadrado de livro didático, e quando se fala em material didático, os educadores muitas vezes imaginam o livro didático, né? E a gente vai muito além disso, né? Todo objeto, quer seja de origem material, natural, industrializado ou produzido pelo professor ou pelo aluno, criado para fins pedagógicos ou simplesmente criado para outros fins e apropriado pela escola, ao receber uma ação educativa, pode proporcionar um conhecimento e estruturar nosso pensamento acerca do mundo que nos rodeia. Não somente os objetos, mas as expressões humanas, como a música, o teatro, o cinema, com suas características artísticas próprias, também são utilizadas em nossas escolas como materiais didáticos, na busca de melhor transmissão dos conteúdos, né, aqui, da assimilação dos conteúdos que deve ser ensinado, né, aos estudantes. Daí, com essa concepção de material didático desmistificada, que vai além do livro didático, não é uma condenação do livro didático, o livro didático tem sua serventia, não é um problema se servir do livro didático, mas se limitar ao livro didático é uma limitação, é um empobrecimento da potência pedagógica da sala de aula, né, da educação. Então, com essa concepção de livro didático, regando alimentando, né, as nossas raízes da educação do campo, das perspectivas e desafios, a gente vai começar a crescer e a solidificar esse processo de construção de material didático, né? A gente vai para o tronco dessa árvore, que é conhecer o contexto. Algumas vezes, o docente ou o educador, ele é proveniente da comunidade, mas, em geral, ele vem de fora, né? Muitas vezes até pela própria dificuldade de acesso ao sistema educacional, tanto de ensino médio como de educação superior, né? Então, muitas vezes é muito difícil um estudante conseguir chegar até a educação superior para poder retornar como educador em sua própria comunidade, né? Então, em geral, infelizmente, os professores vêm de fora. E aí é muito importante que esse professor, antes de desenvolver seu trabalho, conheça que comunidade é essa, né? Então, antes do início da elaboração e do desenvolvimento do material didático, é necessário uma etapa anterior, na qual o professor deve se perguntar: que local é este que a escola está inserida? Gente, eu vou aqui colocar o carregador rapidinho. Pronto. Então, que local é esse, né? Então, fazer um levantamento, uma investigação, né, sobre os dados do município, né, dados geográficos, sociais, culturais, econômicos, históricos, políticos e relacionados ao meio ambiente. Daí, munido disso, não só do município, mas também da comunidade, né, e munido desses dados, o professor vai fazer um levantamento das características locais.
expressões artísticas, clima, tradição oral, personalidades. Então, a dona Mundiquinha, o seu Maneca, conhecer essas personalidades que compõem que são grandes articuladores da vida comunitária e também grandes conhecedores, são grandes baús de histórias e de memória da comunidade, né? Então, lideranças e os nossos idosos também trazem muito essas memórias. Pensar, então, quem são essas personalidades que marcam, né? Problemas, né? Que não só das belezas, mas também dos problemas. Então, tem uma cachoeira, um ribeirão, um bosque, uma floresta, um areal, enfim, um mangue. E quais são as belezas? Uma igreja muito bonita, um pátio, um centro comunitário. E quais são os problemas também, né? Então, problemas não só políticos e econômicos, mas por vezes também ambientais, né? Então, tudo isso é importante o professor conhecer, a professora conhecer. Então, a partir daí, começa a existir a possibilidade de propor uma pesquisa com alunos também, né? E existe essa possibilidade de propor a pesquisa com os alunos, propondo entrevistas, coleta de informações com essas pessoas. Outras ferramentas são mapeamentos, trabalhos com mapas, né? Cartografias, conhecendo trilhas e caminhos da comunidade, fazendo rodas de conversa com os estudantes, os educandos, né? Tudo isso para conhecer o contexto e a gente, quando chega na escola, não ficar perdido e acabar entrando numa lógica da educação rural, que é achar que entende que só porque está numa escola rural, então todo mundo convive com vaca, por exemplo, que é um estereótipo, né? Se mora na roça, lida com vaca. Em alguns lugares tem um pouco esse estereótipo. Ou se mora na roça, lida com soja, enfim. E não Luana, necessariamente. Sim, desculpa, não pode terminar o raciocínio. Só ia comentar que a Lisiane escreveu aqui no chat, mas pode pode comentar. terminar. Ela disse que estar no meio, conhecer a realidade daquele local, facilita bastante planejar uma didática voltada a atender aquele determinado grupo. Bem na linha do que você está falando mesmo, né? Exatamente, porque quando você entende, por exemplo, que o aluno começa a aula às 7, o estudante começa a aula às 7, mas que às 4h30 ou às 5 é o horário de, se tem vaca, ordenhar a vaca, ou de pegar os ovos no galinheiro, ou de ativar a irrigação ou regar, enfim. Às vezes, antes de ir para a escola, existe uma rotina que é legal o professor conhecer, né? Quando você conhece o contexto da vida concreta e real desses estudantes, desses educandos, você consegue acessá-los com mais facilidade, você vai conseguir dizer coisas que fazem mais sentido para eles e assim não só facilitar a assimilação dos conteúdos, mas trazer esses conteúdos com mais sentido para a vida deles, né? E aí eu vou trazer, então, agora os frutos, né, alimentado com esse contexto, possibilidades de frutos de construção de materiais didáticos para a escola do campo, para a gente dar conta desses desafios e perspectivas da escola do campo, né? Uma proposta que eu faço, uma das zilhões que existem, uma proposta é desenvolvimento de tabuleiro, né? Então, pode ser feita uma oficina para desenvolvimento de jogos de tabuleiro, associando conteúdos curriculares e desenvolver esses jogos junto com os estudantes, ou o docente pode trazer esse jogo pronto também, ele mesmo elaborar, ela mesma elaborar, e trazer esse jogo para ser brincado, e na brincadeira você ir trabalhando os conteúdos. Uma coisa que eu digo que é muito importante para o jogo de tabuleiro é a gente tentar ser provocativo e
e menos óbvio, no sentido de fazer questionamentos e provocações que fazem pensar e não que tenham respostas quadradas do tipo: quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas talvez perguntar: quando, em 1500, os portugueses chegaram no Brasil, o que eles encontraram? É uma pergunta mais provocativa. E aí você já provoca a criança, né, ou o adolescente pensar: quem que estava aqui antes, como que foi essa chegada, né? Então, tentar trazer perguntas e desafios mais reflexivos e provocativos do que rígidos, que não provoquem esse processo de construção e criativo também, né? Esse processo criativo de construção de uma resposta. Aqui eu trago só algumas referências estéticas de possibilidades para a gente criar e brincar, né? Então, cada um vai inventar, a gente pode escrever as coisas nas casinhas, a gente pode trabalhar com cartas, né? A gente pode trabalhar com uma guia lateral, uma lista, onde cada casinha 1, 2, 3, 4, a gente vai fazendo a lista, e aí em cada linha a gente coloca uma pergunta, ou um desafio, ou uma tarefa, ou algo correspondente àquela casa. Aqui, no caso, um jogo de cartas, né? Você sorteia a carta na sorte, e a carta vai dizendo como fazer, tá? São algumas sugestões e referências imagéticas. Outra possibilidade que eu trago dentre as infinitas possibilidades é trabalhar com teatro de bonecos, com os fantoches, né? Que é algo que muitas vezes as educadoras e os educadores de educação infantil, às vezes, acabam fazendo uso dessa possibilidade, mas é uma possibilidade que pode ser usada em qualquer idade, inclusive na EJA, inclusive na universidade, né? Então, o teatro, ele provoca, ele envolve todas as faixas etárias, né? Então, ele é muito bom para a educação infantil, sim, mas não menos para as outras fases das faixas etárias, né? Então, a possibilidade de oficina de confecção e de manipulação de bonecos, de meia, por exemplo, mas também o próprio docente, a própria docente pode fazer essa manipulação e jogar, né, com os estudantes, as estudantes com eles. Então, aqui algumas sugestões de possibilidades estéticas para a construção de bonecos de meia, por exemplo, que são bem simples. Aqui, né, com olhinhos de botão e orelhinha de tecido. Aqui um olhinho de miçanga, cabelinho de lã, né, e a boquinha já é uma boquinha diferente dessa daqui, olha. Já é uma boquinha para dentro. Aqui com cabelinhos de linha também e olhinhos comprados e colados com cola quente, adereços colados também. Aqui costurados, né, olhinhos costurados, boquinha de botão, cabelinho com fitilho, né, tudo costuradinho. Eu também trabalho com olhos de fuxico, não sei se alguém aqui é fuxiqueiro. Mas é aquela rodinha de tecido que a gente vai alinhavando a borda, depois puxa a linha e vira um saquinho, né? Isso é chamado de fuxico. Eu gosto de colocar um pouquinho de algodão dentro para dar uma recheada nele, gosto de fazer olhinhos com o fuxiquinho também, funciona super bem, dá uma destacada nos olhos assim, tá? E uma última sugestão que eu vou fazer entre as milhões de possibilidades de desenvolvimento de material didático é desenvolvimento de um vídeo documentário. Né? Então, você pode trabalhar com os estudantes, que eles façam as coletas das imagens, com as personalidades, faz juntamente com os estudantes o mapeamento de quem serão as principais personalidades da comunidade que devem ser entrevistadas, o vô de alguém, o dono da mercearia, o prefeito, a prefeita,
enfim, né, pensar junto quem são as pessoas que podem ser entrevistadas, quais são os temas, né, como você vai alinhavando os conteúdos curriculares com a realidade local. Então, no caso aqui eu trouxe, são 10 minutos de vídeo, eu acho que talvez sejam meio longos, não sei, eu acho que a gente poderia passar só um pedaço dele, tá? Só para vocês terem um gostinho, é uma colega minha, uma amiga de Santa Catarina, que ela era discente da licenciatura em Educação do Campo da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Ela era minha amiga na época que eu fazia mestrado lá, e ela estava dando aula no ensino médio, e ela desenvolveu esse vídeo com os estudantes do ensino médio que ela dava aula. Ela cursava Educação do Campo com habilitação em Ciências da Natureza, né? E aí ela trouxe um pouquinho de elementos de etnomatemática, né? Que trabalha com pesos e medidas e locais, né? Que não são os padrões da ABNT, as unidades de medida padronizadas universalmente, mas são as unidades de medida locais. Ela trabalha com uma comunidade pesqueira, e ela vai abordando instrumentos de trabalho, que instrumentos são esses, como funcionam, a localização geográfica, ela vai jogando com várias coisas, né? Então eu vou passar talvez uns 3 minutos de vídeo, só para vocês terem um gostinho de uma produção de material didático, né? Só para exemplificar. Vocês conseguem ouvir o áudio? Que lagoa? Será o Lago Místico? Bem baixinho. Que fica na América do Norte? Ou Titicaca? E agora? Tá melhor, pelo menos para mim. E também fica no nosso continente. Tanganica, o mais profundo. Eu vou começar do início para vocês ouvirem. Que lagoa é essa? Será o Lago Místico? Urbanizado? Poluído? Que fica na América do Norte? Ou Titicaca? Que é bem bonito. E também fica no nosso continente. Tanganica, o mais profundo da África? Claro que não. A não é a do Peri nem a de Piraquera. É a Mirim. Mas onde fica a Lagoa Mirim? Fica em Santa Catarina. É comparada à região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos e Canadá. Faz parte do complexo lagunar que compreende a Lagoa de Santo Antônio e Maruí e a própria Lagoa Mirim. Mas para a gente entender a Lagoa Mirim, é preciso também conhecer os seus personagens e locais, como a Dona Bega, o seu Ademar, entre outros tantos. É preciso ser visto de perto. A lagoa mudou um pouco, mas que muda, né, nas coisas da lagoa. Mas o que mudou na lagoa, afinal? Então acontece o seguinte, era uma produção muito grande, dava bastante siri, dava bastante peixe, bagre, diz que nessa lagoa aí era cardume de bagre. Hoje não existe mais nada disso. Pensa que era melhor, né? Era? Tinha bastante coisa. A gente, primeiro, a gente andava nesse mar, ou era siri, era camarão por água, a gente pegava com a mão. Agora nós tivemos um filhote de camarão, né? Agora hoje é umas poucas pescadas. Normalmente agora não podemos fazer nada. Meu filho vai colocar rede para pegar siri, camarão tem 2 camarões. Mas o que aconteceu com a lagoa, já que antes havia muitos peixes e pescadores que conseguiam viver da pesca e hoje estão com dificuldade? Será que houve mudança na forma de pescar? Quando eu cheguei aqui, existia aquela liberdade de pescar todos os tempos, né?
todos os tempos, não tinha verão, inverno. Agora mudou, a lei mudou, que agora tem o tempo né? Tem o tempo de pescar, que eles pescam, e tem o tempo que eles param de pescar para que a produção se crie, né? Então aí mudou a pesca. Eles pescavam muito a pescaria de camarões que eles faziam aí era de tarrafa, né? Uma artezinha aí que chamava golfe, que arrastava e puxava, né? Essa parou. Agora começaram com essa arte chamada berimbau, né? Então isso a lei não permite. Não, não é esse berimbau. Estamos falando de uma rede de arrasto manual em forma de funil, que em outras partes do Brasil é conhecido como gerival. O caso prejudicou sobre a nossa lagoa, tinha muito peixe, muito pescado, mas acontece que esse aviãozinho, quando veio, que diz, o nome é aviãozinho mesmo, então... Aviãozinho. Rede de arrastão em forma cilíndrica usada na pesca artesanal no sul do Brasil, em lagoas rasas. São muito eficientes na captura de camarão. Rede dá 500 quilos, né? Tem mais de 1.000 redes que pega 10 quilos de peixe, sai 10 mil quilos de peixe, como é que vamos dizer, de criação. Saía por noite. Quantos que namoram? Aquele não volta mais. Porque tudo... Bom, gente, eu vou parar por aqui, que a gente já viu um bocado, acho que deu para ter uma dimensão, né, do que eu estou dizendo, do diálogo da cultura local com conhecimento universal, né, vai trazendo questões dos tipos de peixe que tinha, a memória da comunidade, como era, a etnomatemática ali, depois no decorrer do vídeo eles trazem outras informações, então tem muito material didático nesse vídeo para ser trabalhado em sala de aula, depois em diversas áreas do conhecimento, né? Então, vou parar aqui a minha apresentação. E é isso um pouco do que eu queria mostrar, já está quase terminando o nosso horário, né? E eu acho que é muito importante a gente ter consciência da questão agrária no Brasil, que incide diretamente na questão da cultura camponesa, né? Não tem como descolar a questão agrária no Brasil da cultura camponesa, da cultura tradicional, dos povos tradicionais e originários, e não dá para descolar a cultura camponesa e dos povos tradicionais originários da escola do campo, né? Da educação do campo. Então, acaba que uma coisa é uma coisa só, não dá para descolar território e educação, não dá para descolar cultura e território, não dá para descolar cultura e educação, né? Então, nesse processo de formação humana integral, a gente vai articulando todos esses conhecimentos. Eu acabei não vendo o chat, eu não sei se tiveram mais intervenções, mas se a Janaína quiser falar alguma coisa, ou se mais alguém quiser falar mais alguma coisa. Obrigada, Lisiane. Ah, uma coisa aqui, gente, esse slide, ele está disponível aqui, deixa eu voltar aqui, ele está disponível na internet, ele é um slide aberto, não sei se vocês conhecem o Prezi, ele tá aparecendo aí para vocês?
Ai. Apareceu? Tá assim. Pequenininho, né? Agora cresceu. As referências citadas, né? E esse é o link, e qualquer pessoa pode acessar, ele é um link aberto, esses slides eles estão disponíveis e podem ser usados e multiplicado e tá aí para isso, tá bem? É isso, Janaína, se quiser falar alguma coisa? Não. Eu acho que nesses nossos 3 minutos, eu queria ouvir, assim, né? Não sei se alguém tem algum comentário, alguma sugestão, avaliação. Enfim, é sempre importante, ainda mais nesses meios virtuais, né? É importante a gente ter esse retorno, assim, né? Para saber o que vocês acharam, enfim, o que sugerem. A gente se propôs, né, fazer essa prosa em 4 horas, mas deu para ver que daria para a gente ficar aqui, sei lá, 60 horas falando sobre o assunto, né? Muito mais uma provocação. Foi corrido. E eu falei demais também, né? Enfim, mas aí acho que seria bom vocês sugerirem, enfim, dialogarem, né? Para a gente seguir construindo juntos e juntas. Se quiserem falar também. Eu queria agradecer, foi muito produtivo o espaço, as falas foram incríveis. Caramba. E é isso, eu aprendi muito, muita absorção, e agora é organizar as ideias e refletir sobre o tema. Muito obrigada. Que bom. Valeu, Luíse, valeu mesmo. É muito legal poder ter acesso a outras áreas, né, que minha área é medicina, então é muito incrível poder escutar vocês, que não é uma coisa que a gente não acontece diariamente, né. Tem muita gente da área da medicina que se aproxima da educação do campo, né, nessa linha da medicina familiar, né, da prevenção, medicina preventiva e tudo, então que se aproxima muito das questões culturais e da tradição popular para conseguir, a partir daí, dialogar mais num processo pedagógico mesmo, né? Acho que também não fica completamente descolado, não. Aqui na UFMA tem muita gente que tem um coletivo que trabalha com saúde de povos tradicionais, que estuda especificamente isso com o professor Istvan. Bom. Sim, é muito... perdão. Sim, é muito legal a gente poder aprender a criar seu conhecimento com eles, né? E você não jogar seu conhecimento lá como se a gente fosse um homem branco levando a salvação, né? Então, é claramente isso, a medicina não está deslocada a isso, mas a gente não vê isso, né? Então, ela está muito ali, mais do que a gente imagina. Exatamente. Luana, eu peço daí sua autorização para a gente compartilhar nossos e-mails aqui no link de novo, que aí eu acho que a ideia era exatamente essa, provocar o diálogo, e a gente está aberta para seguir, assim, sabendo que a gente não esgotou nenhum tema, né? A gente apresentou de uma forma muito breve, assim, a ideia era instigar mesmo o debate, a curiosidade, e a gente segue à disposição, né? Compartilha aqui no chat o link, caso alguém queira usar depois para alguma coisa. Lembrando que para ter o certificado é importante se manifestar aqui pelo chat, né? Para garantir a presença. E acho que é isso, né? Deu muito nosso horário. Corremos muito, tentamos fazer um apanhadão de muita coisa.
para caber em 4 horas, mas eu acho que de alguma forma a gente conseguiu fazer essa explanação, né? Muito obrigada pela participação de todas e todos. Foi um prazer compartilhar um pouco com vocês. E a gente é isso, segue à disposição, né? Sim, sim. Então, boa tarde a todos, porque o mundo não é binário. E até mais. Compartilhei daí nosso contato. E obrigada. Valeuzão por essas 2 tardes. Valeu também, Jéssica, por nos acompanhar aqui hoje. Valeu, Gustavo, por ter acompanhado ontem. E acho que é isso.